Senhoras e senhores, jovens presentes, e aqueles que nos acompanham normalmente pela web, nossa saudação fraterna, os nossos votos de muito proveito nessa Semana Espírita que se inicia. O nosso tema é o diálogo de Jesus. Nós vamos utilizar uma apresentação para isso, para conduzir o nosso raciocínio em torno do tema. Nós vamos buscar entender de que se trata o diálogo de Jesus. Logo no início, nós vamos encontrar uma frase que é de Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, quando ele afirma: ora, se não conheço a força da linguagem, serei como um bárbaro para aquele que fala, e aquele que fala será como um bárbaro para mim. Não é simplesmente entender o idioma do outro. Ele comenta saber o poder da linguagem. Nós vamos nos lembrar logo de início de um livro escrito por um autor não espírita, mas que também não é cristão, aliás, mas que se apoiou nas palavras de Jesus quando ele desenvolve a ideia de 4 compromissos, que é o título do seu livro. Se trata de Dom Miguel Ruiz. E o primeiro compromisso, ele vai tratar justamente do poder da palavra. Seja impecável com a sua palavra. E ele vai citar Jesus, no seu sim, sim, não, não, para que nós sejamos positivos nas nossas definições, e examina, dentro de um livrinho muito fininho, a proposta de que a palavra é criadora. Quando nós vamos a João, logo no início do seu evangelho, nós vamos encontrar que no princípio era o verbo. Verbo em inglês é traduzido para word, palavra. No entanto, nós nos atrevemos aqui a fazer uma observação que verbo é um pouco mais que palavra. Porque o verbo é o que indica a ação dentro da frase. Então, verbo é movimento. Aí nós vamos, na grande síntese, vamos encontrar que no começo era um movimento. E nós vamos entender que o movimento é tão grande, que nós temos a ilusão da matéria. A matéria é energia condensada. Daí para nós podermos entender o poder da palavra, o poder da expressão, o quanto isso é fundamental. Jesus sabia disso? Jesus conhecia, efetivamente, não é o assunto. Como, aliás, ele conhecia tudo, conhecia a nossa própria idiosincrasia, a nossa própria necessidade e aquilo que nós precisávamos. Então, o diálogo de Jesus, ele vai ser adequado a cada indivíduo e às pessoas às quais ele se dirigia. Nós vamos encontrar esse diálogo adequado à capacidade de entendimento, à condição de cada indivíduo. Em alguns momentos, poderia parecer aquilo que Jesus estava falando muito simples, até superficial, se nós não entendermos o significado daquilo que ele está colocando. Vamos observar, então, que, assim, a título de exemplo, nós não vamos citar todos os exemplos. O Evangelho é muito grande, não é no tempo de uma palestra, mas vamos citar alguns exemplos. E o primeiro deles é esse diálogo que Jesus mantém com o moço rico. O moço chega, como é que ele se aproxima? Qual é a primeira coisa que ele fala para Jesus? Bom mestre. O que é que nós temos em intenção quando a gente faz alguma bajulação para alguém? O que é que nós esperamos? Então o jovem tinha expectativa, provavelmente, de que ao dizer bom mestre, Jesus fosse favorável àquilo que ele fosse colocar. E Jesus logo de cara esclarece as coisas para ele. Por que me chamas bom? Bom é Deus que está nos céus. Já eludindo o compromisso de concordar com aquilo que ele viesse a dizer depois. Para que não houvesse, não é, a restrição. Porque Jesus precisava falar para a alma do indivíduo e não concordar com os seus conceitos e preconceitos formados no campo da matéria.
Então, o jovem vai estar preocupado com a sua salvação. Quem é que não está? Todos nós nos preocupamos com a nossa salvação, não é isso? Até o dia que nós vamos entender que essa salvação, ela nunca é uma alo-salvação. Ela não acontece de fora para dentro. Só existe autossalvação. Não existe alo-salvação. Não há salvação de fora para dentro. Ou seja, isso tudo nós já vamos entendendo. Não é Jesus que nos salva, não é a religião que nos salva, não é Deus que nos salva. Eles nos oferecem. A religião vai nos oferecer o caminho. Jesus vai nos indicar como trilhar o caminho. Deus, nosso Pai, nos aponta com a lei o que fazer no caminho para conseguir a salvação. Mas nós é que temos que trilhar o caminho. Nós é que precisamos viver conforme a lei. Nós é que precisamos fazer a transformação. E ela nos levará a essa chamada salvação. Então o jovem vinha buscar em Jesus a alo-salvação. Olha tudo que estava implicado num simples diálogo do jovenzinho com Jesus. E muito mais do que isso, porque a nossa capacidade hoje é limitada para entender o Evangelho. Nós ainda não alcançamos tudo o que está contido nesses momentos que parecem, às vezes, numa leitura superficial, insignificantes. Então, o jovem vai perguntar, e Jesus vai dizer para ele o quê? Para que ele obedeça à lei. O que dizia a lei? São os 10 mandamentos, não é isso? E o jovem, então, vai dizer para Jesus, mas desde que eu me conheço, não é por pessoa, na minha juventude, eu venho respeitando esses mandamentos. O que mais me falta? Ah, agora então ele buscou a essência, não foi? Se ele estava cumprindo efetivamente a lei, ele não teria necessidade de mais nada. Mas ele estava mesmo cumprindo a lei? Aí Jesus vai ao ponto crucial. E as pessoas entendem que Jesus estaria condenando a riqueza. De forma nenhuma. Jesus estava dando um indicativo para este jovem e para todas as pessoas, nós podemos nos incluir nessa situação, se nós estamos apegados àquilo que nós temos. Então, o grande problema do moço era que ele cumpria superficialmente os mandamentos e não mergulhava na essência do ensinamento para viver conforme a proposta. Porque se ele tivesse entendido, ele não teria necessidade da resposta que Jesus deu para ele. Vai, vende tudo que tens que ele havia recebido de herança, divide com os pobres e depois vem e segue-me. O jovem saiu triste, cabisbaixo, não é? Porque ele não tinha condições de fazer aquilo, estava aferrado aos prazeres do mundo, às corridas de biga, não é? Com vários cavalos, e aquela coisa toda da juventude da época, rica. E ele não teve condições de entender. Então, Jesus estabeleceu com ele um diálogo adequado à sua necessidade. Então, nós vamos observar que isso vai acontecer com uma certa frequência. Ainda no campo individual, para exemplificar apenas, não é? Nós vamos ver o diálogo de Jesus com a mulher cananeia. Está em Mateus 15, 22. Nós queríamos trazer esse texto aqui para a nossa leitura, se nós conseguimos ver, não é o texto, acho que está um pouco pequeno para vocês, não é? Lá no fundo talvez não consigam ver. Vamos fazer a leitura do texto. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, que seria de Tiro e Sidom, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Vamos entender. Todas as pessoas que estavam enfermas, naquela época, eram chamadas de endemoniadas. Elas tinham um problema, não necessariamente um processo obsessivo, como nós podemos chamar hoje. Estava com uma dificuldade. Eles confundiam, não sabiam distinguir muito bem, então chamavam todos de endemoniados. Fosse uma doença física ou fosse uma doença por influência espiritual. Jesus não entra nesse mérito, não é? No entanto, neste caso, nós vamos olhar que ele vai provocar uma cura à distância. Vamos lá. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. Ela estava incomodando.
não é, aflita, ela queria ajuda para a filha dela, não sabia o que fazer, ela gritava para que Jesus pudesse ajudá-la, não é? E ele seguia caminhando com a multidão ao lado dele. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Que ovelhas são essas? Aí nós vamos no livro A Caminho da Luz, para que nós possamos entender, não é, a proposta que Emmanuel vem nos dizer da criação das grandes raças aqui no nosso planeta, exilados de Capela, da região de Capela, da constelação do Cocheiro. Vamos observar, então, que Jesus veio para um povo específico, degradado de um planeta que havia chegado numa certa condição evolutiva, como a Terra hoje alcança, e que não tinham condições de acompanhar a evolução da maior parte das pessoas, eram renitentes, rebeldes. E então foram mandados para cá. Jesus aceitou recebê-los na terra e prometeu a eles que viria ajudá-los diretamente. Levou 2000 anos apagando a sua luz, para que pudesse ser visível e perceptível para os encarnados de então. E aí ele veio estar junto desse povo. Era a sua tarefa precípua. A mulher cananeia não era dos filhos de Israel. Não era de uma daquelas 4 raças que haviam vindo lá do povo, não é, daquela região. Então, ela, não é, chegou até ele e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Eu digo com toda sinceridade, toda vez que eu leio esse texto, ou que eu medito sobre esse texto, eu fico arrepiado. Neste momento está acontecendo isso. Às vezes a emoção vem que me enche os olhos, não é, de lágrimas. Porque efetivamente é uma coisa impressionante a humildade dessa mulher. Mas vai muito além disso, como nós vamos poder ver. Olha isso. Ele, porém, respondeu a ela: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Quem são os filhos? Aqueles da casa de Israel para quem ele tinha vindo. E ela, então, não era daqueles servos dele, era entre os inferiores, cachorrinhos. Vamos lá. Ela, então, disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus se comoveu com isso. Ela não estava preocupada com a pessoa dela. Em nenhum momento ela se preocupou com a pessoa dela. Ela tinha um objetivo. Ela amava profundamente a filha. Ela desejava o bem da filha. E para isso, sabendo do que Jesus podia fazer, ela se humilhou. Então, ele respondeu para ela: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito, não é, para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã, ficou curada. Muito bem. Aí aparece uma palavrinha que a gente tem uma dificuldade para compreender: fé. Qual é o significado da palavra fé? Ela tem um significado muito elástico. Se nós vamos ao grego, nós vamos encontrar vários indicativos. No entanto, nós, dentro do próprio texto, mesmo não conhecendo o grego ou conhecendo os idiomas, não é, nos quais o Evangelho foi escrito ou traduzido inicialmente, nós encontramos o significado da palavra. Nessa situação aqui, vai muito além de crença. Ela tinha, sim, crença de que Jesus podia fazer o que ela estava pedindo. Mas ela tinha mais do que isso, ela sabia que Jesus podia fazer. Então, fé também é sinônimo de conhecimento. Porque houve um diálogo profundo quando Jesus fala para ela que não é lícito pegar do pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. Ela sabe do que ele está falando. Ela tem conhecimento do assunto. Então, fé também é sinônimo de conhecimento. É sinônimo de fidelidade. E aí vamos elastecendo, não é, o significado da palavra. Então, esse foi um diálogo individual. Tinha pessoas no entorno? Tinha, mas ele travou o diálogo diretamente com ela. Vamos agora ver o indivíduo e o povo.
Daqui de onde eu estou, está comendo um pouquinho lá na tela. Seria possível dar uma ajustadinha, por gentileza? Vamos ver então, Orestes. Vamos ver então as curas. Jesus utilizou uma maneira de atrair as pessoas. Ali, no caso da mulher cananeia, ele produziu uma cura, não é? E essa cura que ele produziu é ali mesmo, viu? É nele mesmo, viu, que faz a alteração. É só uma mexida naqueles 2 botõezinhos ali. É para diminuir um pouquinho o tamanho da tela. Acho que é o botão de trás. O foco é o da frente, o de trás diminui, não está? Ainda assim, não está adiantando. Tudo bem, não tem problema não. A gente segue assim, vocês vão vendo sempre comida um pedacinho, tá? A hora que a gente fez o teste não aconteceu isso. Então, Jesus utilizou as curas para atrair as pessoas. Mas era uma maneira de se comunicar com essas pessoas? Era uma forma de dialogar, será? As curas eram uma forma de dialogar com o povo? Muitas vezes a gente não vê dessa forma, não é? Mas havia uma necessidade presente. E ele tinha condição de ajudar. Além disso, ele tinha conhecimento, porque ele não curava todo mundo. Ele curou aqueles que tinham condições de ser curados. Ele curou aqueles que estavam preparados para. E ele utilizou uma expressão que repetiu muitas vezes: a tua fé te curou. E aí nós vamos ver, a depender da situação, a fé tinha um significado diferente. Então havia não apenas a cura simplesmente para que o corpo estivesse são. Vamos citar um exemplo aqui. Ele fez a cura uma vez de 10 leprosos. Um só voltou para agradecer. E ele perguntou para aquele que voltou: onde estão os outros 9? Ele não sabia onde eles estavam? Ele sabia. Alguns deles estavam no bar comemorando e se comprometendo de novo. Não é? Só um voltou para agradecer. Só um efetivamente tinha fé, tinha fidelidade, tinha respeito, era agradecido. Os outros queriam estar sãos do corpo para se comprometer outra vez. Não tinham consciência do que lhes passava. Então, a cura não era simplesmente a cura pela cura. A cura acontecia dentro de contextos, em função de propósitos, de objetivos que precisavam ser alcançados. Ainda no povo, não é? Nós vamos ver agora várias coisas acontecendo no povo. As pregações, como o Sermão da Montanha. Eu creio que é do conhecimento de todos vocês, se não da maioria pelo menos, que Gandhi teria comentado que se todos os livros sagrados desaparecessem de alguma forma e sobrasse somente o Sermão da Montanha, isso seria suficiente para que a humanidade chegasse a Deus. Vamos entender o significado desse diálogo que Jesus manteve com aquelas pessoas que estavam ali no seu entorno. Quantas mil pessoas? Não sabemos. Ele subiu num cerro, num monte, e lá de cima do monte ele falou e todas as pessoas estavam ouvindo ele falar. Imaginemos que recursos estariam sendo utilizados, não é? Para que as pessoas pudessem acompanhar, estando a uma relativa distância, sem os recursos que nós temos hoje. E as pessoas estavam acompanhando o que ele falava. E ele vai apresentar o discurso mais profundo. E ele não falou isso para os iniciados. Ele não fez o discurso esse para os discípulos. Nós já vamos chegar nos discípulos já, como o diálogo que ele mantém com os discípulos. Ele fez esse discurso para todo mundo. A doutrina de Jesus nunca foi esotérica. Ela nunca foi fechada. Isso é o que o Espiritismo vem resgatar nas palavras de Allan Kardec, inspirado pela espiritualidade superior. O Espiritismo é para todo mundo, não tem segredos. Ah, mas Jesus não usou parábolas? Calma, nós já vamos entender o significado da parábola daqui a pouquinho também. Pelo menos uma pequena visão. Então, o Sermão da Montanha é de uma profundidade ímpar. E foi exposto para todo mundo. Mulheres com crianças de colo, donas de casa, trabalhadores, pessoas que eram pastores de ovelhas. E, naturalmente, tinha também sacerdotes e doutores da lei no meio do povo ouvindo.
Ele falou para todo mundo. E ainda hoje o sermão segue cantando alto dentro da nossa alma, do nosso coração. Ainda junto ao povo, nós vamos encontrar Jesus fazendo as suas parábolas. Vamos lá. Nós temos Mateus em 13:10, a pergunta dos discípulos. Por que falais para eles em parábolas? Ele falava algumas parábolas que os discípulos não conseguiam entender. Nem os próprios discípulos. Jesus disse para eles que eles não tinham condições de entender diretamente o que ele tinha para ensinar em muitos momentos. Que os discípulos, sim, poderiam compreender, porque tinham condições de aprofundar mais aquilo que estava sendo apresentado. Mas que as pessoas nem sempre tinham condições de compreender se não fosse utilizado elementos do seu diário viver, ou seja, da sua vida diária. Então ele utilizava, e há mais de 30 parábolas referenciadas no Evangelho, elementos do dia a dia, como a dracma perdida, não é? Como a ovelha que se perdeu do redil, e aí sai o pastor para buscá-la, deixando as outras 99, e assim sucessivamente. Então utilizava elementos do entendimento das pessoas, para que elas pudessem entender, Deus é o nosso grande pastor. Quando nós estamos perdidos, Ele não nos abandona. Ele vem ao nosso encontro, nós não estamos sós nunca. E assim sucessivamente. Palavras simples para o entendimento, conforme a capacidade de cada um. Um diálogo direto, falando efetivamente ao coração. E vamos deixar aqui registrado, Jesus nunca escreveu nada. Só há um registro de um momento em que Jesus está escrevendo. Vocês se lembram? Nós vamos falar já já da mulher que foi pega em adultério e que ele se agacha no chão e começa a escrever no chão. Ninguém sabe o que ele estava escrevendo, né? Não ficou registro do que ele escreveu ali. Portanto, ele não deixou nada registrado, escrito para nós. Mas ele escrevia aonde? No nosso coração, na nossa própria alma. Escreveu tão bem que, sem ele haver registrado uma palavra em papel, em pergaminho, da forma que fosse, nós estamos, depois de 2000 anos, ainda estudando o que ele falou, procurando entender o que ele nos legou. É ou não é assim? Então, as parábolas foi descoberto mais recentemente por uma equipe do governo anterior, examinando como chegar ao povo. E eles chegaram à conclusão, sem usar nada de religião, não é? Normalmente, ainda que religiosas, essas pessoas lá não tratam do assunto, não é? Porque tem que falar tudo no nível assim, sem comprometimento religioso. Eles chegaram à conclusão de que para o povo o melhor é utilizar parábolas para transmitir conhecimento. Jesus já fazia isso há 2000 anos, não é? O diálogo de Jesus, ainda junto aos pecadores, cobradores de impostos, meretrizes, como é que ele tratava? Quando criticado porque ele buscava essas pessoas, ele respondeu, não são os sãos que precisam de médicos, mas os enfermos. E ele ia ao encontro daquele que tinha necessidade. Ele não media o que o povo ia falar a respeito dele. Tanto é que ele vai para a casa dos cobradores de impostos. Se é buscado pelas meretrizes, ele as atende e as recupera. Há vários registros dentro do Evangelho para que a gente possa entender essa relação dele com aqueles considerados pecadores da sociedade. Mas também o diálogo de Jesus com os doutores da lei, os escribas, fariseus, sacerdotes. E aí nós vemos as advertências. O Divino Mestre, não é, dizendo para eles da responsabilidade deles. Porque ele vai fazendo o diálogo com as pessoas e o doutor da lei pergunta para ele, mas Senhor, quer dizer então que nós também somos cegos? Com todo aquele orgulho, aquela vaidade de conhecer a lei, de saber ensinar a lei para os outros. Pergunta, mas como? Nós também somos cegos? E aí Jesus vai responder conforme a necessidade do indivíduo, né? Olha o diálogo. Diz para o indivíduo, aí é onde reside o vosso pecado, porque vós dizeis que vedes, que sabeis, mas o comportamento não era
compatível. E aí é onde está o grande problema. Espíritas, vamos despertar. Não é mais tempo de trazer o ranço religioso do passado para dentro da instituição espírita. Porque o centro espírita não nos vai salvar de nada. Pode nos ajudar a despertar, nos dando a oportunidade de aprender para aplicar, para vivenciar. Então há diversos níveis de comprometimento. E era o que Jesus chamava do discipulado. O indivíduo que só ouve, ele nem se compromete como discípulo, ele só ouve. Ele vai lá e ouve, vai para casa. Não tem compromisso com ninguém, nem com ele mesmo. Aí, com o tempo, vai nascendo o compromisso com ele próprio. Começa a haver reflexos dentro da família, no entorno do seu trabalho. Ele começa a sentir necessidade de mudança por aquilo que ele está ouvindo. Aí já entra no nível do discipulado, se torna um aprendiz. E aí o indivíduo começa a buscar, vai começando a se envolver mais, quer saber se no centro, além de palestra, além de atendimento fraterno, além de passe, além de eu ir lá para receber, de eu ir lá para receber, de eu ir lá para receber, se tem ainda uma maneira de eu aprender um pouco mais, ainda receber, mas já é alguma coisa. Tem aí um estudo onde a gente pode sentar, conversar, ele já começa a sentir a necessidade do diálogo, não é? Do envolvimento. E aí esse indivíduo vai sentir depois que há mais do que isso. A casa espírita é um manancial de oportunidade de trabalho em benefício do próximo. Há indivíduos que já chegam direto para o trabalho, aí não querem saber de estudar. Será que é bom? As duas coisas são necessárias, não é? Para o nosso desenvolvimento. Então são as duas asas que Emmanuel coloca, da sabedoria e do amor. É preciso desenvolver as duas capacidades para nós avançarmos. E nós, espíritas, vamos nos fazendo cada vez mais responsáveis, porque nós temos a chance de saber o que os indivíduos que ainda não despertaram para esse ensinamento ainda não chegaram aí para aprender. Não é assim? Então nós não temos privilégio, não. Mas nós temos mais responsabilidade. Porque, em princípio, nós sabemos mais ou deveríamos saber mais. Porque aí entra uma questão que é importante examinar, chamada de ignorância voluntária. Já devem ter ouvido falar do assunto, não é isso? O indivíduo tem a chance de ler o Livro dos Espíritos. E ele vai no centro espírita e diz assim: eu estou aqui dentro faz 40 anos. Vem, senta no banco, ouve a palestra, nunca se interessou por fazer um curso de passe, não sabe nem como é que dá passe, nunca aplicou nem nos filhos, nem nos netos, nem em ninguém, não sabe como fazer nada, simplesmente vai lá, 40 anos que eu sou espírita. E o espiritismo está entrando nele, está entrando, mas não sai nunca. Só entra, não sai. Então, o indivíduo não está efetivamente entendendo qual é a proposta. E ele se faz o quê? Um ignorante voluntário, porque está recomendado, o palestrante fala, não é, da necessidade de ler, do estudo, e o indivíduo não lê. Aí eu vou fazer um desafio para vocês. Deus nos permitindo, nós nos encontraremos no futuro e nós poderemos checar isso, tá bem? Um companheiro, ele teve a curiosidade de somar as páginas da codificação. Os 5 livros de Kardec, vamos dizer assim, né, que são mais do que isso. Kardec escreveu várias outras obras, mas vamos falar só dos 5. Somou a quantidade de páginas, dividiu por 365. Aí vai depender da edição, né, gente? Mas dá, assim, entre 12 e 17 páginas, depende da edição. Tá bem? Vamos colocar entre 12 e 17 páginas por dia para ler. Em um ano a gente lê a codificação inteira. Ou seja, quando nós nos encontrarmos no futuro, eu vou perguntar de novo. E aí, quem não leu por ignorância, Espiritismo é compromisso, viu, gente? Não tem jeito, é compromisso mesmo. Quem não quer se comprometer não pode ser espírita. Nós já ouvimos companheiros dizendo isso. A gente viu o indivíduo um tempo no centro, não é? Na federação,
Aí, depois, a gente encontra ele no shopping um dia. Ô, fulano, quanto tempo, como é que vai? Ah, tudo bem, tudo bem. Você está em algum outro centro que eu não te vi mais? Não, centro não, coisa nenhuma. Estou em centro nenhum, não. Ué, mas você não está frequentando? Não, estou não, de jeito nenhum. Deus me livre, só. Esse espiritismo quer que eu me transforme de uma hora para outra? Está ficando é doido. Eu não disse que tem várias encarnações, eu vou esperar para mais para frente. Não quer se comprometer. Ignorante, voluntário. É mais responsável agora porque já sabe e não quer se comprometer. Tudo bem isso, gente? Então é um desafio para nós. Jesus não dialoga conosco, não é como se nós fôssemos os bonzinhos da história, não. Ele dialoga conosco como nós somos de fato. Muitas vezes nós apontamos o dedo para aqueles indivíduos ali, ó. Mas quantas vezes nós somos fariseus dentro do processo? Escriba. Quantas vezes nós somos daqueles que não queremos nos comprometer com nada? Depende muito de cada um, não é isso? E cada um tem a própria consciência para examinar. Então, a um dado momento, está registrado em Mateus, que Jesus diz assim para os raça de víboras: até quando vos suportarei? Eram sacerdotes, fariseus, doutores da lei, os representantes do povo, que estavam comprometidos de ensinar o povo. Raça de víbora, até quando vos suportarei? E depois, mais embaixo, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. E aí vem, não é? Que recomendam para o povo fardos que não tocam nem com o próprio dedo. Ou seja, os outros têm que fazer. E é mais ou menos assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu? Essa filosofia não cabe dentro do espiritismo de forma nenhuma. Infelizmente, nós importamos isso lá do farisaísmo, do paganismo, e trouxemos para dentro das nossas religiões tradicionais ao longo do tempo. Por que nós estamos nos incluindo? Porque nós somos reencarnacionistas e não podemos apontar o dedo e dizer, os sacerdotes fizeram. Quantas vezes nós somos sacerdotes ou freiras? Quantas vezes nós nos acomodamos na confissão, achando ótimo que o padre assumia a responsabilidade de resolver com Deus aquilo que a gente tinha feito de errado? Isso não é confortável? Então, chegou o momento, não é, de nós nos despertarmos efetivamente. O diálogo de Jesus conosco é um diálogo muito sincero, muito sério, e ele conhece a nossa alma. Com ele não adianta a gente querer mentir. Então, ele vai e faz uma denúncia ao povo em relação aos fariseus, não aos doutores da lei. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Vamos lá. Um jovem palestrante atraía multidões. E ele falava sempre no centro, não é, originário, onde ele se formou. E tinha um velhinho que vinha e se sentava lá atrás, assistia as palestras dele. E ele era acostumado a ir falar e sempre via o velhinho. Ele se acostumou com aquilo, né? Então, toda vez que ele ia falar, ele já procurava, identificava o velhinho lá no fundo, porque o velhinho ficava atento. Não é? Parecia até que o velhinho dialogava com ele quando ele estava fazendo a palestra. Ele adorava, não é, falar para o velhinho ouvir. E aí, passado um tempo, o velhinho não apareceu mais. Ele achou estranho no começo, não é? Mas depois pensou, deve ter morrido, porque não apareceu mais, não veio mais, não é? Ou mudou de cidade, qualquer coisa. O tempo passou, o jovem foi se fazendo maduro, se fez adulto, se fez velho e desencarnou. Quando ele desencarnou, ele foi recebido no mundo espiritual, ele viu uma luz que vinha ao encontro dele. E aquela luz foi se conformando, e ele foi inevitável, ele olhou para ele e ele viu que ele não tinha aquela luz. E ele ficou até constrangido de ver aquela luz se aproximando dele, e conforme a luz vinha chegando mais próxima, foi se fazendo uma figura humana. E quando já estava bem próximo, ele reconheceu o velhinho. Aí ele disse, o Senhor, que saudade. E o velhinho disse, eu venho lhe acompanhando sempre, meu filho.
Desde aqueles tempos que eu via, desencarnei faz um bom tempo. Aí o moço não aguentou, não é? Agora já maduro, depois de tudo, depois daquela experiência toda, disse para o velhinho, mas, assim, todo constrangido, eu vejo que o senhor está brilhando, não é? Aí o velhinho disse para ele, pois é, meu filho, desde aquele tempo eu fazia tudo o que você falava nas suas palestras. Tudo bem, gente? Então, ninguém vai chegar ao nosso lar porque faz palestra bonita, tá bem? Os doutores da lei, os escribas, os fariseus e as armadilhas que eles faziam para Jesus. Só para nós termos uma ideia do diálogo do mestre, não é? Quando eles chegam e querem colocar Jesus numa situação difícil, porque não havia resposta possível. Eles vêm desafiar Jesus com a questão do imposto. Se Jesus tivesse dito que tinha que pagar o imposto a César, os fariseus iam denunciá-lo ao povo e dizer, está vendo? Se ele dissesse, não tem que pagar o imposto a César, não. Eles iriam denunciá-lo às autoridades dizendo, está vendo? Então, como é que Jesus ia responder? Acontece que Jesus sabia, não é? Olhava para dentro da alma do indivíduo e pergunta para ele, por que me tentais? Por que me tentais? Eles não haviam encontrado saída. Acharam que daquela vez eles tinham, porque eles se reuniam para mancomunar, para, no campo intelectual, encontrar uma maneira de pegar Jesus. Olha que coisa impressionante como nós somos, não é? Aí então Jesus diz assim, traga uma daquelas moedas. Aí trouxeram a moeda romana. Ele pergunta, de quem que é essa esfinge aqui? Ah, de César. Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles ficaram calados, o que eles iam dizer? Saíram cabisbaixos, tinha que atender os dois. Não era para brigar um contra o outro, era para atender os dois. Muito bem. Aí vai a situação do divórcio. Ah, eles ficaram pensando, como é que nós vamos pegar agora? Porque ele fala tanto da lei de amor, não é? Ele vai ser contra o divórcio, porque Moisés disse que era para dar a carta de divórcio. Aí chego e pergunto para ele, Senhor, é lícito ao homem? Verifiquem, por favor. É lícito ao homem. Por quê? Ao homem. Por que não à mulher? A sociedade era machista. Ô, Senhor, como é bom poder dizer isso, não é? Era. As coisas estão mudando, graças a Deus. Vocês vão ver que o Espiritismo dá uma grande contribuição para mudar isso, tá certo? Mas naquele tempo a mulher não contava, gente. Quando houve a multiplicação dos pães, está no texto evangélico. Eram 4.000 e 5.000 homens. E lá está dito no texto, sem contar as mulheres e as crianças. Porque mulheres e crianças não contavam. Tá bem? Só contavam os homens. Então, ele vai perguntar o quê? Né? Os doutores da lei, que eram machistas. E estão lá conforme, né, a lei. É lícito ao homem dar à sua mulher carta de divórcio? Aí Jesus disse não. Aí pegamos, agora ele caiu. Acontece que Moisés disse que é lícito ao homem dar carta de divórcio. Aí Jesus disse, Moisés realmente disse isso, por causa da dureza do vosso coração. Porque no princípio não era assim. O princípio a gente entende como começo, não é isso? Pode ser, mas o princípio também é a lei. Então, no princípio, na lei, não é assim. Na lei de fato de Deus, nosso Pai, aquela que ele veio para cumprir, Jesus veio para cumprir, que ele disse que veio cumprir a lei. Não a lei dos homens, mas a lei de Deus. Na lei de Deus não é assim, porque ele diz assim, não separeis o que Deus juntou. Deus junta por amor. Quando há amor, não há nenhuma razão para o divórcio. Então, o divórcio é uma lei civil, necessidade nossa, que nós respeitamos como uma lei humana, mas não é lei divina. Isso fica muito claro no Evangelho. Estão errados os que se divorciam? Não se pode entrar no mérito da consciência alheia. O que é certo e errado? Depende do nível de consciência de cada um. É como Allan Kardec tenta examinar para a gente na codificação. O antropófago selvagem que come o semelhante é menos responsável do que um civilizado pelos crimes que comete, que às vezes não tem coragem de tirar a vida do outro, mas explora o outro, engana o outro.
Então, o nível de consciência dita qual é o grau da responsabilidade do indivíduo. Então, às vezes, depende de como está a situação do indivíduo, a separação chega a ser conveniente. É por isso que no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec se posiciona claramente colocando que a doutrina espírita não é contra o divórcio. Porque em muitas situações o divórcio é necessário, ainda dentro da nossa necessidade evolutiva. Chegará um momento em que nós não conheceremos o casamento como nós conhecemos hoje, e nem o divórcio. Porque, inclusive, o casamento vai evoluir muito dentro do processo. Porque muitas vezes nós nos baseamos em papéis da lei humana, sem nos unir efetivamente pelo coração, quando a verdadeira união só acontece pelo coração, pelo amor. Nós nos unimos muitas vezes pelo interesse, ainda. Então, o divórcio é um caso muito interessante. O maior mandamento da lei. Qual é o maior mandamento? Chega o doutor da lei, ele se preparou para fazer a pergunta, né? Para ver se pegava Jesus em contradição. Tem 2 textos, 2 evangelistas registram, né, de maneira diferente. Um deles diz que Jesus teria respondido: amarás a Deus sobre todas as coisas. Mas um diz assim, que Jesus devolve a pergunta. Pergunta para ele: o que está escrito na lei? Ele fala assim: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todas as tuas forças. Aí Jesus: muito bem, disseste bem. Mas aí nos dá a impressão que o doutor da lei ficou satisfeito, não tinha como fazer mais nada. Jesus respondeu, ou ele respondeu para Jesus, Jesus concordou, então ele estaria satisfeito. Mas aí Jesus vai e chama ele de volta. Diz assim: mas há um outro mandamento em todo semelhante ao primeiro. Porque amar a Deus sobre todas as coisas, Deus está onde? Não é? Deus está lá no céu, o céu está lá no alto, muito longe da gente, não é não? Porque a gente ainda não tem o sentido desenvolvido para ver a Deus, como está, não é, na resposta que os Espíritos dão a Kardec: é possível ao homem ver a Deus? Não, porque lhe falta o ver e compreender, não é? O sentido. Não desenvolvemos o sentido ainda para ver a Deus, para compreender a Deus. Algum dia nós vamos desenvolver esse sentido. Muito bem. Então, Deus está muito distante na concepção da religião tradicional. Aí Jesus traz a coisa para o dia a dia, para a vivência. Ama o teu próximo como a ti mesmo. 3 níveis de amor. A criatura precisa amar a si mesma. Precisa amar o seu próximo. E aí, então, amar a Deus, nosso Pai, nosso Criador. Nós vamos ver que a essência, o âmago do diálogo de Jesus está aí. Cristo, Filho e Senhor de Davi. Esse momento também é um momento muito bonito do Evangelho. Jesus está no meio do povo. E há uma discussão com os doutores da lei. E há uma discussão porque eles não concordam que ele seja filho de Davi. Porque se ele é filho de Davi, então ele é realmente o herdeiro do trono. E eles não querem concordar com isso. E então, de toda maneira, se ele efetivamente é quem ele diz, ele tinha que ser filho de Davi. Então fica aquela discussão em torno do assunto. E aí Jesus lança um desafio para eles. Como é que pode aquele que já era ser filho daquele que foi depois? Estou falando com as minhas palavras, tá bem? Nessa hora eles ficaram... O que ele está falando? Ele está falando que ele é Deus? E tentaram pegar Jesus ali mesmo, no meio do povo. Só que quando eles foram tentar cercar Jesus, eles não viram mais. Jesus não estava mais. Nenhum deles sabe como é que ele escapou. O fato é que ele tinha desaparecido dali. Não é? Se imiscuiu no meio do povo, o que aconteceu ninguém sabe. O fato é que ele não estava mais ali. Então, eles tentavam pegar nessas coisas todas, as armadilhas, não é, que eles faziam nas discussões. Ainda os doutores da lei, escribas e fariseus, as armadilhas com a situação da mulher adúltera. Ali está Jesus, não é? Os esclarecimentos e a orientação. Todos nós conhecemos a história da mulher adúltera, e nós vamos só no finalzinho, quando ele fica sozinho com ela. Ele teve um diálogo com o povo antes, e o diálogo se converteu em diálogo individual só com ela depois. Perceberam? Com o povo ele fez um diálogo quase monossilábico, quando ele diz assim: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados. Bastou isso.
Os mais velhos começaram a sair antes, porque já têm mais experiência, estão mais calejados, e os jovens, que normalmente levam mais tempo para chegar à conclusão da responsabilidade própria, né? São mais teimosos ainda, então os jovens saíram depois. Tá certo? Todos nós passamos por esses períodos, não é, da nossa vida. E aí fica só a mulher. E ele pergunta para ela, onde estão aqueles que te condenavam? E ela, toda tímida, diz, se foram, Senhor. Ele diz, vai, porque eu também não te condeno. Mas de futuro não tornes a pecar. Registram os espíritos superiores, creio que a Amélia Rodrigues, que mais tarde ela reencontra o marido e refazem a vida. Ela caiu em adultério por causa de uma armadilha do marido. Não dava atenção, dava carinho. Era aquele indivíduo ausente no lar e mandou o amigo para lá porque queria se separar dela. Ainda hoje acontece esse tipo de coisa, infelizmente. Não é? São situações complicadas. Mais tarde, ele se arrepende. Isso é registrado por João, não é, gente? Então, nós vemos a questão do exemplo magnífico aí de Jesus no acolhimento. Vamos agora aos espíritos obsessores. Jesus dialogava com os espíritos? Dialogava ou não, gente? Dialogava em vários momentos ao registro, não é? No Evangelho do diálogo de Jesus. Olha lá. Os endemoniados gadarenos, não é? Quando eles estão ali naquela situação complicada e Jesus chega e vai expulsá-los, e eles, então, têm uma reação e pedem para Jesus para deixar eles passarem para os porcos, não foi? E aí os porcos caem pela ribanceira. Vejam que isso não era na Judéia, hein, gente? Porque o judeu não comia porco, tá bem? E aí Jesus foi expulso da região porque ele causou um problema econômico lá, não é? Porque os porcos caíram lá na ribanceira, caíram para dentro do mar e morreram, então houve um prejuízo financeiro lá. Aí disseram para ele sair, que eles não queriam que ele ficasse por lá, não, ele dava prejuízo. A cura de um endemoniado mudo, o indivíduo mudo não falava, e aí Jesus mantém o diálogo com o espírito, não é? O endemoniado epiléptico. Então, nesse, Jesus conjurou severamente para que ele deixasse o indivíduo. Veja que não era o mesmo tipo de ação que ele adotava. A depender da circunstância, ele adotava diferentes tipos de linguagem. Com os doutores da lei, ele foi duro algumas vezes, conselheiral outras vezes. Também com os indivíduos, ele orientava, mas quando era preciso, ele era duro. Nessa situação aqui, ele conjurou severamente. Ele mandou sair. Com a força magnética que ele tinha, o indivíduo espiritual não teve condição senão sair. Não é? O retorno ofensivo do espírito impuro. Esse diálogo é maravilhoso. Ele cura e ele faz a recomendação. Ele diz. Aí sai o demônio. O que é o demônio? É o inimigo. O demônio não é aquele bichinho com chifre, né? Que aquilo não existe, tá certo? Carlos Torres Pastorino, em Sabedoria do Evangelho, nos explica isso de uma maestria impressionante. O demônio, o diabo, Satanás, é o inimigo. O inimigo do espírito é a matéria. O apego à matéria é o grande problema do ser humano. Nós estamos reencarnados justamente para aprender a nos libertar da matéria, do Satanás, do inimigo, que é a matéria. Então, ele fala do espírito impuro nessa tradução, que fica muito mais claro, porque é um espírito impuro, na verdade. É expulso, sai o espírito impuro. Aí ele vai embora. Passado um tempo, ele volta para dar uma verificada se ele não pode de novo pegar o indivíduo. Ele chega e encontra a casa vazia. A casa está limpa, vazia. Aí ele não vem sozinho, não. Ele volta para lá, chama outros 7. 7 significa muitos, tá, gente? Toda vez que vocês verem 7 no Evangelho, é muitos. Então, 7, 70, são muitos. Aí ele vai e traz outros com ele e tomam conta da casa. Uai, mas a casa não tinha que estar limpa mesmo, não tinha que estar vazia porque foi expulso o espírito impuro? Não, ele saiu, agora tem que ocupar a casa. Com o que nós vamos ocupar a casa? Com coisas úteis, bons pensamentos, renovação espiritual, para evitar de que a casa esteja vazia, ociosa, não utilizada. E aí vêm os desocupados da vida e tomam conta. O que acontece com o terreno nas cidades que começam a crescer? Às vezes está até o campo hoje em dia invadido, às vezes, se não tem ninguém tomando conta. Então aparecem os vadios ou aqueles que querem ocupar e dar ocupação para aquele lugar,
e ocupam. Às vezes o indivíduo não tem onde morar, ele vê o negócio vazio lá, vai e constrói a tapera como ele pode, pronto, se assenta, ué. Não é? Afinal, ele encontrou um lugar para constituir a família dele, ou botar a família dele. Antes não tinha. Os espíritos inferiores fazem isso com a nossa casa mental. Encontra vazia, se instala. Nós somos negligentes, é igual um terreno que a gente tem que não tomou conta. Não tomou conta, alguém vai tomar conta. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Influenciam os espíritos nos nossos pensamentos e atos? Mais do que imaginais, porque de ordinário são eles que vos dirigem. Qual é o tipo de espírito que está me dirigindo no meu dia a dia? Eu preciso me fazer essa pergunta, tem que ter essa consciência. Afinal de contas, com Joana de Ângeles, nós aprendemos que nós chegamos no período da consciência desperta. O espiritismo não é compatível com ignorância, com acomodação. Exige de nós o esforço da renovação espiritual. Então, é preciso ocupar a casa, não deixá-la vazia, para evitar que o mal tome conta. Vamos aos discípulos. Foi igual o diálogo que Jesus manteve com os discípulos e com os indivíduos e o povo? Foi num aspecto, mas ele fez mais com os discípulos. Ele conversava em privado com eles, ele se reunia com eles. Mas não tenho ilusão, não eram 12 apenas. Está referenciado no Evangelho que eram 12. Esses números são todos simbólicos. Lembrem-se que as mulheres não contavam. Vocês mesmos podem fazer um esforço mental e lembrar agora, espontaneamente. Vamos só falar das Marias que seguiam Jesus. Eram 3 Marias que seguiam Jesus. Apesar de Kardec dizer que não consta que Maria seguisse a Jesus, mãe dele, ela o seguia. Tá certo? Então, tinha Maria de Magdala, tinha uma outra Maria. Nós vamos encontrar várias mulheres seguindo Jesus. A Joana de Cusa, não é assim? Eram discípulas? Lógico que sim, só que não eram consideradas e chamadas discípulas. Então haviam muitos outros. Tanto é que ele fala para os 64 da Galileia, está no Evangelho. E Humberto de Campos vem nos dizer depois, que depois da crucificação, na ressurreição, ele ainda faz uma reunião com os 500 da Galileia. E ainda aí, homens. Tá bem? E aí vem a ascensão, quando, segundo consta, ele retornou para o Pai, não é? Então, com os discípulos, ele vai fazer um outro tipo de discurso. Não é o discurso do acolhimento, simplesmente. Não é o discurso do consolo, simples. Não é simplesmente o discurso do esclarecimento. É o discurso da orientação. Porque estes indivíduos haviam se comprometido antes da reencarnação de trabalhar com ele. E ele se comprometeu em prepará-los para isso. Eles haviam se preparado no mundo espiritual, ele vinha ajudá-los a despertar na encarnação para o compromisso. Então, segui-me, eu vos farei pescadores de homens. Aqui outra vez, nós não podemos ver isso como história. Isso é fato vivente para hoje, no nosso dia de hoje. O que é que eu sou? Um frequentador do centro que precisa de acolhimento? Eu vou ao centro porque eu preciso de consolo? Eu já sou alguém que tenho condições de esclarecimento, posso participar de grupos de estudo? Já me despertei para essa realidade? Já começa a me comprometer? Ou eu estou no nível daquele que precisa de orientação para me tornar um trabalhador da casa espírita? Ou já estou como colaborador do Cristo, ajudando outros a se orientarem dentro do trabalho de renovação da humanidade? Tudo para a nossa meditação e que sai do diálogo de Jesus. E ele diz mais, ele dá uma missão para eles. Os discípulos do diálogo com Jesus recebem uma missão: ide e pregai. Aí nós vamos entender que o ide é mover-se, ir ao encontro das oportunidades, estar atentos. Não diz que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece? A André Luiz vem e diz assim: quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Não é que o trabalho não estivesse, não é que o mestre não tivesse. Se o discípulo não está pronto, ele não vê o mestre.
Se o trabalhador não está pronto, o trabalho está aí, mas ele não vê o trabalho. Ele se senta e não consegue enxergar o trabalho que está do lado dele para ser realizado. Mas quando ele está pronto, aí ele vê o trabalho, aí ele realiza o trabalho. Então, ide, esteis atentos às oportunidades, dentro do movimento natural da vida, e pregai. Aí muita gente pensa, eles tinham que sair na praça gritando. Tem gente que ainda hoje faz isso, para convencer os outros. Quando a gente não está convencido de alguma coisa, não está convicto, a maneira de a gente ficar convicto é convencer um monte de gente que pensa como a gente, aí a gente fica acreditando, fica mais confortável naquilo que a gente pensa, porque tem muita gente que pensa como a gente. Isso é insegurança, tá bem? Porque aquele que está convencido não precisa convencer os outros. Então o pregai é muito diferente do que usar palavras para convencer os outros. É usar a palavra para esclarecer, consolar, orientar. É usar a palavra na ação. É o diálogo inaudível pelas palavras sonoras, porque é o diálogo do exemplo, da prática. Esse é o pregai que Jesus veio propor para os discípulos. Nós não podíamos nos esquecer do diálogo com Judas. Jesus alertou a Judas? Alertou, segundo consta na última ceia, não foi? E ele deixou claro. Tanto é que essa figura ali, representa a última ceia e Judas está se afastando um pouquinho, não é? Ali, ressabiado, não é? Porque Jesus não disse para ele não fazer o que ele queria fazer. Era a responsabilidade dele. Aí ele foi, e quando Jesus está no Horto das Oliveiras, ele vem caminhando. O que é que Jesus diz para ele, quando ele chega? Amigo, aqui vens. Era a última oportunidade. Eu sou seu amigo. O que é que você vai fazer? Preste atenção. Eu sou seu amigo. O que é que você vai fazer comigo? E ele então dá o beijo da traição e entrega a Jesus. Para arrepender-se quase de imediato. Qual era a expectativa dele? Ele já tinha visto muitas vezes os fariseus tentando pegar Jesus e não conseguiam. Jesus sempre escapava deles. Por que não ia escapar dessa vez? E ele ainda ia ficar com 30 moedinhas para a bolsa que Jesus tinha no diálogo recomendado a ele, que esta bolsa não te pese. Ele achou que com aquele dinheiro ele ia apressar a vinda do reino de Deus, que aquela era a melhor contribuição que ele podia dar para Jesus. Formar um fundo. E ainda hoje nós estamos iludidos achando que o reino de Deus virá pelo muito dinheiro que a gente conseguir juntar para convencer os outros. E aí, o que foi que aconteceu? Veio a decepção, não foi? Mas Jesus dialogou com ele. Os perseguidores, o que Jesus dizia para eles? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lá na cruz, ele ainda fala isso. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Aqui vale a pena a gente ver que essa expressão ela é profundamente didática, porque Jesus sabia que Deus não precisava perdoar, é ou não é? Porque para ver a necessidade do perdão, a necessidade de que o indivíduo se ofenda. Deus se ofende com o que a gente faz? Não tem cabimento, não é isso? Então, se a gente não se ofende, não tem mais razão para perdoar, porque não precisa, não se ofendeu. Então, mais profundo que o perdão é o não ofender-se, não deixar se abater, abalar por aquilo que os outros fazem, não é? Então, Jesus, quando fala perdoa-lhes porque não sabe o que faz, era um diálogo que ele estava mantendo com os perseguidores, que ficasse registrado que ali na cruz ele, Jesus, os perdoava, que ele não estava ofendido com o que eles estavam fazendo, porque eles não sabiam o que estavam fazendo, e Jesus sabia que eles não sabiam o que eles estavam fazendo, portanto Jesus não estava ofendido com aquilo que eles estavam fazendo. Eles, podemos utilizar essa expressão eles, ou nós, ao longo do tempo? Que poderemos não haver participado da crucificação lá, mas se nós utilizamos a religião cristã, ou qualquer outro tipo de religião, para abusar do semelhante, então nós abusamos do Cristo.
que é o governador do planeta. Então, nos comprometemos em algum momento. No entanto, vamos para os aspectos positivos também, não é? De toda essa história, que são aspectos muito importantes. Quais os objetivos do diálogo de Jesus? O que deseja o mestre com o seu diálogo? O que ele pretende? Nos minutos finais do nosso comentário, o diálogo de Jesus, ele busca a preparação individual. Sempre o diálogo de Jesus, ainda que seja mantido com o povo, ele tem um objetivo específico, que é a individualidade. É o ser eterno, é o espírito imortal, criado por Deus, cuja vida não se perde jamais. Então, a preparação deste indivíduo, esse é o objetivo do diálogo de Jesus. Para buscar, então, 3 aspectos que nós vamos examinar, que são abrangentes e que podem englobar outros: autoconhecimento, conhecimento do próximo e identificação com a vontade divina. O autoconhecimento primeiro. Jesus e a tentação no deserto. Amanhã, no nosso seminário, a gente desenvolve esse aspecto aqui. Nós vamos tratar a respeito por que não temer a morte. Tá bem? E nós desenvolvemos esse aspecto aqui que hoje não dá tempo. Qual o significado dessa tentação no deserto, não é, com Jesus? Para quem não virá amanhã, nós deixamos simplesmente, não é referenciado. É muito mais profundo do que simplesmente Jesus ir durante 40 dias e 40 noites para o deserto. 40 dias e 40 noites significa períodos de tempo. Todos os números têm simbologia dentro do Evangelho. Não significa que ele ficou 40 dias e 40 noites no deserto. Tá bem? Só para a gente ter uma ideia. Eu vou dizer para vocês ficarem com vontade de pesquisar mais, que Jesus ali, ele está fazendo uma parábola, que depois foi confundida com o tempo como sendo um fato passado com ele. Porque, de fato, é um fato passado com ele, não no deserto durante 40 dias e 40 noites. Porque o deserto que ele se refere é a vida e as oportunidades de evolução pelas quais todos nós passamos. Portanto, Jesus faz um resumo do processo evolutivo da criatura, conforme a gente pode examinar amanhã com mais detalhes, tá bem? Paulo no deserto antes de iniciar a sua tarefa. Esse sim foi para o deserto de fato, tá bem? Porque quando ele, doutor da lei que era, fariseu, tinha uma capacidade de expressão impressionante. Ele convencia todo mundo quando ele abria a boca. Aí, quando ele se encontra com Jesus no deserto, indo para Damasco, e Ananias depois cura as suas escamas, ele volta a ver a primeira ação dele, apesar de Ananias dizer para ele que não faça isso, porque ele era teimoso, era terco mesmo. Ele foi para o Sinédrio, na cidade, para convencer o amigo dele da nova descoberta. E quando ele chegou lá, que ele abriu a boca, ele não sabia o que dizer. E o amigo olhou aquilo e achou, ficou tonto. Esse ficou louco, está doido. E foi o que ele falou para os outros depois. O Paulo perdeu o juízo, porque nem conseguia falar. Aí ele se deu conta que ele ia falar o quê se ele não sabia nada? Porque a lei que ele conhecia até então não era a base para aquilo que ele tinha visto no deserto. Aí ele foi meditar, foi encontrar-se com Nicodemos, de novo, foi encontrar-se com o Evangelho, não é, nos textos primitivos, para preparar-se. E depois ele volta, fica anos acompanhando Timóteo. Timóteo fazia os discursos, ele ficava ouvindo, não conseguia falar. Até um dia que destravou e ele voltou a falar de novo. Então o deserto tem uma simbologia muito importante na nossa vida. Às vezes é necessário entrar para dentro do deserto para encontrar o caminho que nos levará ao autoconhecimento. Autoconhecimento implica necessariamente mergulho para dentro de nós mesmos. Conhecimento do próximo. Quem é essa aí? Todo mundo conhece, não é? Conhece porque ela falava bonito? Conhece porque ela escreveu muitos livros aí, publicou, foi best-seller? A gente conhece ela por isso?
Ou a gente conhece ela porque ela fazia aquilo que está ali mostrado na fotografia? Tudo bem, gente? Então, o próximo é em quem nós nos encontramos. A ausência total de julgamento. Não dá para julgar o nosso semelhante, nós não temos parâmetro, nós não conhecemos. Todas as vezes que a gente julga, a gente acha que. E, no último ponto, a identificação com a vontade divina. Quem é esse? Também conhecido, não é? Conhecido por sua filosofia de não violência. Gandhi se identificou com a vontade divina. Nós fizemos referência a ele quando falamos do Sermão da Montanha. Vamos fazer uma outra referência. Ele foi convidado a ser cristão, não sei se vocês sabem disso. Ele foi convidado a ser cristão. Insistiram com ele. E ele disse que não podia aceitar. Porque o que aqueles que estavam convidando ele faziam não era compatível com aquilo que o mestre que eles diziam representar havia feito. Assim mesmo, na bucha. Tá bem? Então, conhecimento da lei. Para identificar-se com a vontade divina, é preciso conhecer a lei. Onde é que está a lei? 621 do Livro dos Espíritos, na nossa consciência. Olha, as respostas mais profundas são curtinhas. Onde está inserida a lei, escrita a lei de Deus? Na consciência. Não é? Qual é o modelo e guia que Deus ofereceu para a humanidade? Vide Jesus. As respostas mais curtinhas são profundíssimas. Então, está na consciência. Na medida em que a consciência desperta, nós identificamos a lei que já está escrita. Então, por que é preciso revelar? Pergunta Allan Kardec. Porque nós nos esquecemos, embotamos a consciência. A nossa consciência parece uma cebola hoje, cheia de camadas, de ganga, de sujeira, de preconceitos, de ideias que nós somos criando, de coisas criadas pelos homens. E a lei fica lá dentro, com esse monte de camada em volta. A gente tem que ir descascando a cebola, tirando as camadas, para poder chegar na essência. Conforme nós vamos evoluindo, a gente vai conseguindo chegar no âmago, na essência. Aí nós encontramos a lei. Por que que os indivíduos cometem crimes? Porque estão agindo conforme as capas da consciência, com as ilusões que os indivíduos geraram, achando que não vão ter que pagar. Porque lá dentro está dito, lei de causa e efeito, está lá na consciência. Mas o indivíduo não dá atenção para ela. Porque ele acha que pode explorar o próximo, pode sair com caminhões de bens públicos levando, pode depositar em qualquer lugar, depois dizer que é porcaria. Mas por que levou então? E assim vai sucessivamente. Malas de dinheiro, maneiras de tirar o dinheiro do povo que deveria fazer da nação, uma das primeiras do mundo em termos de educação, de saúde e de tudo mais, mas nós ainda não porque é fato dentro da lei divina e da lei de causa e efeito. Cada povo tem o governo o quê? Portanto, espíritas, vamos às ruas exigir efetivamente respeito. Mas para que a gente exija dos outros, é preciso que a gente respeite o nosso semelhante. Se nós respeitarmos o nosso semelhante dentro do lar, os nossos vizinhos, os nossos companheiros de trabalho, a comunidade onde nós estamos inseridos, nós estaremos realizando a tarefa que nos cabe dentro do diálogo de Jesus. Conhecimento da lei implica a vivência da lei, porque não adianta nada saber se a gente não vive. E há uma distância entre o conhecimento e a vivência normalmente. Leva um tempo para o nosso despertar. Então, a renúncia de si mesmo, a autoentrega à providência divina, para que então as coisas aconteçam. O Senhor é meu pastor. Já existe. Eu não preciso de líder, vocês não precisam de sacerdote. Ninguém de nós precisa de líderes. O nosso líder é Jesus. Nós precisamos de pessoas que cumpram suas funções administrativas para benefício dos demais e não para proveito próprio. Então, administrador de centro espírita é um servidor dos outros. Se não for um servidor dos outros, está ocupando um lugar que não lhe deve, que não é próprio, porque não está cumprindo a sua função. Quer ser o maior? Está no diálogo de Jesus.
Seja o servo dos demais. Se não sabe servir ainda, começa varrendo o chão. Entrega mensagenzinha para as pessoas. Entrega água fluidificada, aprende da paz. Vai visitar os enfermos do hospital. Melhora dentro de casa, trata melhor a esposa trata melhor o esposo. Cuida dos seus filhos, não delega, não terceiriza a educação dos filhos para poder ganhar mais dinheiro ou ter um status qualquer. Cumpre a função na sua vida. Depois, então, naturalmente, vai assumindo funções mais grandes, maiores, porque nós vamos ver aqui, né, já vai chegar, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Esquecimento de si mesmo. Aquele que quiser salvar a vida, vai perdê-la. E nós vamos encontrar a parábola dos talentos, onde aquele que mais tem, mais recebe. Aí a gente pensa, oba, se eu ficar rico, eu vou receber mais ainda. Aquele que mais talento tem, capacidade de trabalhar, mais trabalho vai receber. Essa é a grande realidade, não é? O aproveitamento integral do tempo na disponibilidade que a gente tem para a realização da tarefa. Aqueles que estão iludidos ainda, não é? Pensando que nós vamos para um céu beatífico, eu creio que hoje a gente se desilude, não é? Separação ou superação constante dos próprios limites. E nada vos será impossível. É o diálogo de Jesus para conosco. E nada nos será impossível. Tudo nós poderemos realizar se nós estivermos sintonizados com a lei. E aí nós falamos da parábola dos talentos, que vem aqui no finalzinho, para a nossa meditação e a nossa análise. Conhecimento e amor, então. As palavras manifestam o coração. De onde nasce o nosso pensamento? Do cérebro? Nós pensamos o que nós sentimos. Por isso que Jesus tem razão quando ele diz que a boca fala do que está cheio o coração e não o cérebro. Porque o cérebro já está cheio daquilo que a gente sente. E aí a gente fala. Então tem que trabalhar o sentimento. A árvore e o fruto. É o exemplo que ele deixa. E ali a gente já tinha colocado, a boca fala do que está cheio o coração. E nós vamos ver então o nosso divino Mestre Jesus, que nos veio trazer efetivamente a expressão máxima do seu diálogo, que já foi citado várias vezes aqui e que pode ser o resumo de tudo isso que nós conversamos com vocês na noite de hoje, nessa Semana Espírita, aqui de Governador Valadares. Todas figuras conhecidas de todos nós, e aí nós vamos encontrar Jesus no poder do exemplo, a linguagem universal. O exemplo efetivamente arrasta. Muita paz e muita luz para todos vocês. Obrigado.